grandes temas hoje, que são batismo e ceia, mas para a gente pegar realmente nos temas, a gente tem que começar voltando no que conceitos que a gente já desenvolveu nas aulas anteriores. Porque ceia e batismo são sacramentos, né? Que são, a definição de sacramento é meios de graça, que a gente viu na semana passada, acho, né? Com a Ivonete, foi isso, né, Ivonete? E isso, na anterior ainda. E aí, a gente viu, então, que os meios de graça são os sinais visíveis da nossa fé, né? Então, são as coisas que a gente faz, que a gente organiza como igreja ou individualmente, que são os meios de graça. Quer dizer, nós vimos lá atrás, na outra lição ainda, como é que se desenvolve a graça de Deus, como é que se manifesta a graça de Deus na nossa vida, e essa graça, então, se desenvolve através dos meios que a igreja oferece ou que a gente busca individualmente no desenvolvimento da nossa espiritualidade pessoal. Bom, todos os sacramentos, a igreja protestante, e Wesley também aceita nessa mesma linha, tem como sacramento só o batismo e a ceia. Os outros que a Igreja Católica tinha tradicionalmente não foram entendidos como sacramentos a partir da Reforma. Né? Então, da Reforma para cá, a gente tem como sacramentos o batismo e a ceia. No metodismo, então, a gente tem isso como os grandes meios de graça que a Igreja reconhece como sacramentos. Bom, o que é, então, os meios de graça? Só para que eu coloquei aqui, não sei se vai dar para ver, né? Acho que não. Os meios de graça, eles têm três finalidades, né? Despertar a nossa alma, né? Nos sensibilizar para a graça, né? Lembra da graça proveniente, né? Então, nos sensibiliza a alma, fortalece o nosso espírito e confirma a nossa fé. O sentido disso e, portanto, o sentido do batismo e da Santa Ceia tem isso aqui também. Despertar nossa alma, nossa sensibilidade para a presença e para a graça de Deus na nossa vida, fortalecer o nosso espírito, porque a gente, a partir de despertados, né, a gente tem uma missão, a gente reconhece a nossa missão. E aí, então, confirma a nossa fé, porque é um meio de testemunho também. Então, na confirmação da nossa fé, a gente está testemunhando a partir desses meios de graça que a gente aceita aqui, o batismo e a ceia. E eles não podem ser entendidos como espetáculo. E isso é uma frase da pastoral dos bispos sobre sacramentos. Não são espetáculo. E a gente tem que tomar cuidado. Essa é uma das armadilhas que a Ivonete, aliás, na aula que ela deu sobre meios de graça, ela até levantou, não é? A oração não pode ser um espetáculo, ou, né? Todas as nossas atividades, a leitura da Bíblia não pode ser para a gente ficar se vangloriando de que sabe não sei quantos versículos de cor, né? Isso, todas essas festividades, que às vezes não é isso que buscam. Os sacramentos têm a ver com o efeito que ela causa na nossa vida e na vida da igreja. Tem essas duas coisas, gente, a gente não pode separar. Sacramentos têm a ver com a nossa questão pessoal, nossa espiritualidade pessoal, mas também tem que ver com a edificação da igreja. Né? Por isso é que os sacramentos são coisas públicas e comunitárias. Elas nunca podem ser fechadinhas, né? Ninguém vai batizar escondido, ninguém vai tomar ceia escondido. Elas sempre são coisas públicas. Bom, o batismo, o sentido básico do batismo é o ingresso na família da fé. Tá? E isso é uma questão que a gente já começa assim, claramente para lembrar que, né, o batismo é também aceito para as crianças, portanto, é o ingresso na família da fé. Quando a minha netinha, a Marina, foi batizada, era durante a pandemia, e veio o irmão da Débora, de Portugal, aqui, daí aproveitou, então, porque eles criaram os padrinhos. A igreja que eles frequentavam não estava funcionando no tempo de pandemia, então o batismo foi só para a família. E aí, então, o pastor se dedicou mais a explicar para as outras crianças maiorzinhas da família o que era batismo. E ele começou a se explicando. Sabe, eu torço para o Corinthians e eu vou dar para vocês uma camisa do Corinthians, porque eu quero que todo mundo seja corintiano. Isso é batismo. Eu sou do time de Jesus e quero mostrar para vocês que vocês agora, crianças, também são do time de Jesus.
Jesus, porque nós somos a nossa família, e aqui todo mundo é de Jesus, então vocês também vão ser de Jesus, igual o pai que é corintiano torce para o filho também virar corintiano e dá uma caminhada para ele, às vezes logo quando ele nasce. Bom, o batismo é essa afirmação de que a pessoa está ingressando na família da fé. Por isso é um ato da igreja que está aberta a qualquer pessoa que se compromete com aquele ato. Então, seja criança nos braços dos pais, dos responsáveis que vêm apresentar a criança à família, seja como adulto que então conheceu a Jesus e quer agora ingressar na família de Jesus. Né? A ceia é o memorial do sacrifício de Jesus. Na ceia a gente vai lembrar todos os passos da vida e da morte de Jesus e o papel que ele tem, portanto, na nossa vida. É memorial, né? Jesus instituiu como memorial, mas originalmente, a gente vai ver lá depois, né? A ceia tem origem por a celebração da Páscoa, né? E foi numa celebração de Páscoa judaica que Jesus estabeleceu a ceia, não é isso? E a celebração da Páscoa judaica era evidentemente um ritual de memória, né? Era para lembrar todos os passos do livramento de Deus do povo do Egito, tá certo? Bom, essa é um pouco a abertura do tema que eu queria colocar aqui e queria ver se está tudo ok. É isso aí mesmo? A Elza quer falar? Ah, tá bom. Tudo bem? Então, eu vou pegar o primeiro, então, que é o batismo, para a gente ver, então, algumas questões aqui. Na nossa revista, né, a nossa lição começa lembrando que, de acordo com várias citações bíblicas, e a gente tem aí na lição bastante citação bíblica, lembrando que batismo tem vários significados, de acordo com os públicos onde acontece, né, os grupos onde acontece o batismo, na Bíblia. Tá? Então, ele tem sentido de salvação, né, o sentido de que, então, a pessoa se sentiu salva e aí ela foi batizada. O sentido de purificação, isso remete, inclusive, aos rituais do uso da água como símbolo de purificação no Antigo Testamento, né? Então, se usava a água para purificar, tinha nos templos, ainda tem, né? Na sinagoga, você tem o lugar lá para se banhar, ou para lavar os pés e tudo isso. Os sacerdotes precisam fazer essa lavagem purificadora antes de fazer a celebração e coisa desse tipo. Então, tem sinal de purificação, de lavagem dos pecados, né? Simbolicamente, então, você se lava. Tem o sentido de testemunho público, né? Então, que quando, por exemplo, no Pentecostes, quando então Pedro prega, né, e 3.000 pessoas se convertem, elas são batizadas. O que era isso? Era o testemunho público, né? Arrepia, né, Elza? É o testemunho público, né, de que alguma coisa aconteceu e agora eu sou do time de Jesus, para lembrar a palavra do pastor, né? Tem o sentido também que é a substituição da circuncisão que era estabelecida pelo povo judeu, né? A partir de Jesus, não é mais a circuncisão que sinaliza o fato da pessoa ser da família da fé, é o batismo que sinaliza o pertencimento da pessoa à família da fé. E tem também o sentido de morte da natureza antiga, da nossa natureza pecaminosa. Então, pelo batismo, morreu aquela pessoa e agora vive uma nova pessoa, um novo nascimento, que a gente também já estudou bastante aqui. Deixa eu entrar agora, então, e acho que a gente já mencionou bastante aqui, a questão do batismo das crianças, né? O batismo infantil é, então, um ato de fé da igreja toda, da família da criança, mas da igreja toda também, né? Fé, primeiro, que Deus está também presente na vida daquela criança desde que ela foi concebida, né? No ritual, a gente fala, isso é tão bonito, né? Desde o momento da concepção, então, Deus tinha uma intenção para aquela criança, para aquela família, e agora ela está aqui presente, trazida pelos pais, né? O batismo, num certo sentido, ele é aquele sinal mais forte, né? Do que quando a família apresenta a criança. A gente faz, na verdade, hoje, mais comumente, em duas situações, né? A primeira vez que a criança vem à igreja, ela acaba sendo apresentada e tudo isso, mas depois, então, ela vem formalmente para o batismo, né?
Jesus disse, né, que o reino de Deus pertence às crianças. Na acolhida lá, né, nos evangelhos todos, quando citam aquela cena, tem essa afirmação de Deus. Então, a criança já é do reino. Por isso é que a gente batiza a criança, porque muita gente acha que não vai batizar a criança, então porque ela não está entendendo nada daquilo que está acontecendo. Primeiro que a gente nunca vai saber realmente o que a criança está entendendo daquilo. E as crianças entendem das coisas muito mais cedo do que a gente imagina, né? Segundo, que ela já é do reino de Deus. E Jesus diz que quem não for como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Então, ela é a medida, inclusive, para entrar no reino de Deus. Por isso, sim, a gente batiza crianças, né? Desde a reforma, inclusive, né? Com a reforma já foi... Bom, a Igreja Católica também batiza crianças, né? Mas a gente tem hoje vertentes aqui, e vamos lembrar que a Carta Pastoral dos Sacramentos, ela foi escrita no momento em que esse era um dos temas que estavam muito discutidos na Igreja Metodista, né? Inclusive, saiu originalmente, primeiro, só a Carta sobre o Batismo, que é de 96, eu acho, estou olhando aqui outro dia. Acho que é de 96, só sobre batismo. Depois, em 2001, saiu a Pastoral dos Sacramentos, que pegou esse texto aqui e juntou com a da ceia. Tá? Mas, então, pense um pouquinho, a gente que frequenta a igreja aqui há mais tempo, né, sabe que ao final da década de 90, para entrar na década, né, no 2000 e tal, havia um questionamento muito grande sobre a questão de batismo, de rebatismo, essas coisas, a modalidade de batismo, então, a pastoral sobre o batismo saiu em 96, tentando esclarecer a comunidade metodista sobre o sentido do batismo. E aí, afirmando a questão do batismo das crianças, e, em segundo lugar, lembrando sobre as formas de batismo, que era a outra questão bem polêmica que estava rolando nesse tempo na igreja, mas também já foi discussão de concílios lá no começo do cristianismo, e desde então sempre tem havido algumas discussões, não é? No artigo 16 sabe aqueles 25 artigos de religião que constam nos nossos cânones, que já constavam, outro dia eu já expliquei isso aqui, não é? Lá, desde o metodismo, né, original, a gente tem esses textos. Isso. E o artigo 16, que fala sobre o batismo, ele mesmo elenca os 3 modos possíveis, né, as 3 formas de batismo. O batismo por aspersão, que é aquele que a gente pega um pouquinho de água e derrama na cabeça da criança. O batismo por derramamento, que é aquele que a pessoa se inclina e o cerimonial pega aquele coisa de água e joga pela cabeça, então. Esse é o derramamento, né? E tem o de imersão, que a pessoa, então, entra completamente na água, né? A Igreja Metodista, diz os nossos documentos oficiais, aceita todos os tipos de batismo, mas sugere que as igrejas reconhecem, né, e, portanto, recomenda o batismo por aspersão, por ele ser mais simples e por ele ser mais inclusivo. E aí dá para imaginar, não é, que em muitas comunidades ficaria muito mais complicado usar esses outros tipos, né? E também, para algumas pessoas, ficaria muito mais difícil de participar, não é? Entrar nas águas, por exemplo, para quem tem dificuldade, ou para quem tem medo de água, afinal de contas, né? Eu, por exemplo, tenho um pouco de medo dessas coisas. Então, né, é mais inclusivo nesse sentido. Além disso, é muito mais participativo, quer dizer, em qualquer igreja todo mundo pode vir para participar de um batismo por aspersão. Se for na beira de um lago, fica mais difícil esse deslocamento de todo mundo lá e essas coisas tudo. Então, por questões logísticas. Porque, basicamente, a questão é a água e a fé. Quanto à água, evidentemente é um detalhe, não é? A gente tem vários versículos na Bíblia, inclusive, citando todas essas 3 modalidades. E quando Jesus diz no grande mandamento, né? Ide por todo mundo, batizando e ensinando, ele fala batizando, não fala batizando assim, né? E tal, blá, blá, blá. A ordem de Jesus é batizar. E a gente sabe que é batismo com água, né? Agora, quanto à água, é um detalhe que cada igreja tem a liberdade de decidir como, no entanto, a recomendação é para que seja da forma mais inclusiva e pública possível. Por isso que a gente, então, adota
a aspersão na grande maioria das nossas igrejas metodistas. A Rosa quer falar. Isso facilita. Tá bom. Isso facilita, inclusive, a recepção de membros de outras igrejas, cujas provas de batismo sejam imersão, o derramamento, né? Os pentecostais são por imersão. Isso. Como a igreja reconhece, ela não precisa rebatizar quando a pessoa vem. Isso, o que a Rosa está lembrando aqui. Pessoas que foram batizadas em outras denominações, onde se usava uma forma diferente do que aquela igreja local normalmente realiza, não tem dificuldade nenhuma de receber, porque nós, de fato, reconhecemos como válidos todas essas formas, né? E, nesse sentido, na pastoral está escrito que não se faz rebatismo, não é? Uma vez batizado, uma vez membro dessa família, não tem como sair, não é? A gente nasceu naquela família e a gente ama ou odeia a nossa família, ela é a nossa família eternamente. O pai vai continuar sendo pai, independente, né? A mãe vai continuar sendo mãe, independente de relacionamento a gente vai ter. Assim também na família da fé. Você entrou na família da fé, você é da família da fé. Não é? Independente depois da sua caminhada para onde é que vai. E aí é que sim, a gente tem a grande questão. Luciana, por favor, coloca para a gente, então, lá, Mateus 28, de 18 a 20, que a gente vai lembrar. Jesus lá na grande comissão, né? Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos lá, então. Fazei discípulo de todas as nações, batizando, não é? O batismo tem como sequência o discipulado, não é? Depois do batismo, a gente tem a responsabilidade, e essa é a responsabilidade da igreja, dos pais, das testemunhas, da família daquela criança, não só das testemunhas, e da igreja como um todo. O ritual do nosso batismo, ele segue todos esses passos. Lembram-se? Primeiro tem o compromisso dos pais, depois tem o compromisso dos testemunhas. Eu, normalmente, quando eu preparo a liturgia de batismo de criança, eu ponho sempre o compromisso dos demais membros da família, porque tem sim, afinal eu sou avó, não é? E o compromisso da igreja como um todo. A caminhada de fé é nossa responsabilidade. Hoje a pastora estava falando exatamente isso no finalzinho do sermão, né? A responsabilidade é de nós todos, e a gente assume essa responsabilidade no batismo de uma criança. Se você assistir um batizado, você é responsável pela educação cristã daquela criança, né? Também. Mas é claro que a responsabilidade maior é da família mais próxima daquela criança. E a igreja assume solidariamente. Então, é o grande momento de responsabilidade da igreja de se lembrar que, prioritariamente, né, a gente deve favorecer a programação das crianças na igreja. Escola dominical para criança é prioridade, tem que ser prioridade nas nossas igrejas, porque é quando a gente tem oportunidade realmente, que a pastora falou hoje no culto, né, de ensinar, de passar as bases da nossa fé, é ali. Tá? Bom, eu não sei se a gente tem mais algum comentário sobre o batismo, ou eu passo já para a ceia, né, e depois a gente volta se for o caso. Sobre ceia, eu comecei a pensar assim, a gente não deve ter grandes, né, dúvidas sobre ceia, afinal, ceia é ceia, né? A gente participa todo mês e tal. Mas aí a gente começa a lembrar que tem, sim, algumas coisinhas. E eu queria, então, para lembrar a gente, principalmente do momento em que a Santa Ceia foi instituída, da gente ler os 6 versículos lá, do Lucas 22, Luciana, você pode colocar aí? Lucas 22, do 15 até o 20. Lucas 22 começa ensinando todos os passos, né? Quando Jesus, então, chegou a Jerusalém, pediu para os discípulos para procurar
os elementos, onde seria e tudo isso, para preparar, porque era a época de celebrar a Páscoa dos judeus e tem todo um ritual de preparo e da própria cerimônia, né? Ainda é assim, e de vez em quando, na Páscoa, a gente até repete aquele ritual, só para lembrar, não é, como é que era a Páscoa dos judeus. Mas o destaque fica para esses 6 versículos, que é quando Jesus concretamente, né, toma a direção da mesa da ceia e estabelece, então, a nova aliança. Então, vai assim, ó. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Gente, é tão bonito, né, a gente pensar Jesus falando essas coisas para os amigos mais chegados dele, e ele sabia que ele estava para ser entregue, e aconteceu logo em seguida, não é? Então, lá, olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus, então, estabeleceu o pão e o fruto da videira, que ele fala, né, aqui, como símbolos da entrega da vida dele pelos nossos pecados. E aí ele estabelece, então, a nova aliança, né? Este é o cálice da nova aliança. Agora é assim que nós vamos fazer. Agora é assim que nós vamos celebrar a nossa fé. E aí, então, tem todo esse contexto de memória intensa. A ceia é um memorial, afinal de contas, não é? Por isso que a gente não pode fazer, é complicado, né? Porque a gente, aqui da escola dominical, fica ansioso para começar logo a aula, então o culto não pode demorar demais, então o culto de ceia tem que dar uma abreviada de alguma maneira e tal. Mas a gente sabe da intensidade que deve ser o ritual da ceia. Porque é memorial, não dá para fazer assim, ó, não é de uma hora para outra que a gente, opa, agora é ceia. Pronto, não é. Tem um memorial. A gente celebra a memória da vida inteira de Jesus na ceia, dos ensinos dele, da morte, do sacrifício, do significado da morte, do sacrifício que nos possibilita o perdão. A gente celebra as promessas que ele faz, que ele fez e faz. A promessa, principalmente, lá no momento da ceia, lá com os discípulos, não é? Primeiro, de que ele vai preparar lugar para nós. E segundo, de que nós não vamos ficar sozinhos, porque o Espírito será derramado sobre nós. Então, é tudo isso que a gente celebra na ceia. E a ceia é um sinal de unidade, de todo mundo se juntar para celebrar, e é sinal de envio depois. Porque ninguém chega perto de Deus e volta sem caminho. Ninguém. A gente volta com uma missão. E aí, eu particularmente tenho até algumas restrições à afirmação do pastor ali no final de que o mundo não vai mudar. Eu acho que se o mundo não vai mudar é porque nós não vamos fazer nada, então vamos fazer só para nós mesmos. Acho que o mundo vai mudar sim, porque a gente tem que sair acreditando que a gente vai poder mudar esse mundo. Um pouquinho que seja, nem que seja com alguém na nossa casa, com o colega do nosso trabalho, com a vizinha e tudo isso, mas a gente vai ter, nós temos uma missão. De alguma maneira, a gente não pode sair da igreja sem uma missão. E muito menos levantar do altar da ceia sem uma missão. A gente tem que fazer alguma coisa. Agora, essa é a base teológica, digamos assim, da ceia. Esse é o fundamento da ceia. Mas aí a gente tem sempre algumas outras coisinhas, né? Umas perguntinhas para fazer e tudo isso. E a gente tem alguns documentos, né? Não só a pastoral,
dos bispos, né, sobre o sacramento, que então, quando fala da ceia, vai enfatizar a questão da partilha. Gente, lembrando, essa carta pastoral foi foi publicada em 2001. A gente estava num momento em que a questão da fome era muito séria no nosso país ainda. Nós conseguimos melhorar bastante, né, na primeira década dos 2000, e agora, infelizmente, a gente está outra vez num momento muito difícil. A pastoral foi escrita nesse momento em que havia também ainda uma taxa de fome muito alta. E a pastoral dos bispos relembra isso. Participar da ceia é um pacto pelo repartir do pão. Se Jesus disse que é o pão da vida, e não é só o pão espiritual, é também o pão material pelo qual nós somos responsáveis. Então, esse pacto que a gente faz na ceia, o Rubem Alves fala que a ceia precisa estar juntinho, né? Para conspirar, respirar junto, né? Todo mundo junto, ó. A gente inspira, e aí a gente lembra que a palavra é a mesma para espírito, né? A gente respira junto o Espírito de Deus e a gente combina que nós vamos fazer alguma coisa. Ouçam outra vez a música que eu coloquei lá no nosso grupo da ceia, da comunhão. Não é? Na ceia do Senhor, nós celebramos a esperança de um mundo de fartura. Jesus falou que a ceia ele ia celebrar a ceia outra vez só no reino de Deus conosco. Oi? Quanto mais rápido esse reino chegar, mais maravilhoso vai ser. Isso. É lá que nós vamos ter o mundo de fartura. Mas aqui, enquanto isso, nós temos o que o Rubem Alves, nesse texto, fala de aperitivos do reino de Deus, né? Que abre o nosso apetite para esperar o reino de Deus. São aquelas coisas que a gente providencia, não é? Eu recebi a minha essa semana em casa e a gente faz o aperitivo primeiro, não é? Um pãozinho, uma coisinha gostosinha para preparar. Não é para matar fome ainda, porque não vai matar fome ainda, mas a gente prepara para o que vem depois. É isso que é a ceia. É aquele momento que a gente experimenta um pouco daquela comunhão, a gente lembra dessa história toda que nos trouxe até aqui, que nos salvou, e a gente vai, então, agora conspirar pelo reino de Deus. Por isso a gente sai com uma missão, né? Então, a solidariedade e o compromisso com o bem-estar físico, né, das pessoas do mundo faz parte da celebração da ceia. O envio depois da ceia, né, ele é fundamental. Aí, na pastoral também, fala de um outro detalhe. Agora vamos começar a falar de alguns detalhes. Por exemplo, quem pode participar da ceia? Como é que se faz o convite para a ceia? Venham todos. O exame é pessoal. E não sou eu que julgo se a Esther podia estar lá ou não. Né? Se ela se sentiu em condições de participar da ceia, ela vai participar sempre. Então, não tem a ver com estar na igreja ou não. Não tem a ver com as aparências, não é mesmo? Não tem a ver com nada disso. Cada pessoa vai decidir sozinha, não é? Ela e Deus, se ela está pronta para ir lá. Antigamente, quando a gente era criança, a criança não participava. Isso. Já vou chegar lá. A ceia das crianças. A Inayá está pedindo aqui, já vou chegar lá. Deixa eu só arrematar aqui que no texto bíblico a gente fala que, a gente lê, não é? Que a recomendação é para que as pessoas reconheçam os seus pecados. Ceia não é para quem não tem pecado, senão ninguém participaria. Né? Ceia é para quem reconhece os seus pecados, se arrepende e está disposto a fazer uma nova caminhada. Não é? Aí você pode participar sempre da ceia. Porque antigamente, pelo que eu me lembro, né, era quem tinha a profissão de fé. Isso. Aí você podia, era um caminho, uma porta aberta, para que
você pudesse tomar ceia. Aí eu comento com a Inayá, a gente comentou sobre isso ontem, que nós queríamos participar daqui e falar assim, eu morria de vontade de tomar Santa Ceia quando eu era criança. E sabe o que eu fazia? Quando acabava o culto, que todo mundo ia embora, eu ia lá tomar. A vigília que era a assinatura, que estava para mim normal. Às vezes a gente isso mesmo. A Verônica já está lembrando aqui. Está dando para ouvir, viu, Darlene? Está dando para a gente ouvir. Viu? Que ótimo. Então tá bom. Então não preciso repetir aqui. É isso mesmo, né? E, então, a questão da profissão de fé hoje, primeiro foi isso, que a gente reconheceu que a ceia é do Senhor e não é da igreja metodista, nem desta igreja local. A mesa foi Jesus que instituiu. E quem se sente de bem com Jesus, não acertou a sua vida, pode ir participar da ceia, né? E aí, por extensão, ou justamente porque a gente junta os dois sacramentos, o batismo e a ceia, a única conclusão que a gente pode chegar é que criança faz parte. Agora, outra vez, a criança faz parte orientada, gente. Orientada pela família, orientada na escola dominical. De que história é essa que acontece lá? Não é? Não é só beber o restinho da ceia porque a Virgínia deixou a gente lá depois. Porque todo mundo fazia isso. A criançada tudo ia lá querer ver se sobrava alguma coisa para a gente beber. Ou comer o pãozinho, aquele pãozinho era delicioso, né? Não, exatamente por isso, não é? Porque não era permitido. Então, ele tinha gosto de coisa muito boa mesmo, não é? Agora, não tinha o porquê que a gente não podia ou que a gente agora pode, não é? E é isso que a gente precisa. Essa é a responsabilidade da igreja. Por isso, na pastoral, então, quando fala da Santa Ceia para crianças, lembre isso. Aliás, não é a pastoral. Preferencialmente, as crianças devem tomar ceia com os pais, ou então com os professores da escola dominical. Né? Porque são as pessoas que têm a responsabilidade de esclarecer para ela o que é. Quando eu trabalhava com as crianças aqui, a gente fez algumas discussões sobre isso antes da primeira participação das crianças na mesa de ceia, né? Houve uma época em que houve meio que uma transição, né? Alguns pastores faziam o convite, outros não. Alguns pastores convidavam as crianças para fazer primeiro, outros esqueciam, e aí a gente ficava sem saber. Quando a gente trabalhava com a criança, a gente ficava maluquinha, porque hoje será que vai ou será que não vai? Será que... Era bem complicado, né, Rosa? O que eu acho, Daniela, que a gente não pode perder de vista duas coisas. Uma, que a participação das crianças na ceia é uma questão teológica muito séria, que é da criança, o ser que, a pessoa que toma a ceia tem consciência do sacrifício de Jesus. Não, se ela não tem, então tecnicamente ela não participa. E essa é uma orientação católica muito forte. Nós temos que nos dar conta que no início do século, quando a igreja chega no Brasil, ela não tem essas questões teóricas tão claramente postas aqui. Traduzindo o português, uma teologia brasileira, não tem isso. Então, a gente tem na prática católica muito comum nas pessoas. E as pessoas vêm para a igreja e se trazem a vontade. Então, não pode tomar Santa Ceia. A minha mãe, gente, morreu achando que Jesus nunca tinha perdoado ela, porque ela fez muito na juventude. Ela tinha 3 filhos já, eles eram pobres, não podiam ter mais, e ela não pode a decisão. E aí, na verdade, na hora da morte, minha mãe dizia para mim, eu tive que assim dizer, Deus perdoa, ele não vai ter. Perdoei ela no nome de Jesus para ela poder ir em paz, porque ela carregava. E isso é católico, mas isso é uma orientação muito católica, de que só vai para ser quem está ali, algo, né? E não é verdade, nós estamos obviamente dizendo que teologicamente nós compreendemos que a ceia é meio de graça. Então, é pela ceia também nós aceitamos a ação do Espírito de Deus. Né? Isso estava muito perdido nesse tempo. É por isso que vocês ainda... Eu não estava no dia de metodista nessa hora, eu me contentava com a orientação católica. Só depois da primeira comunhão. E eu queria tomar que fosse aquilo, né? Então, isso historicamente explica, e teologicamente também. É década de 60, 70, olha, do século passado, esse
gente vai fazer as pastorais aparecem a partir daí. Então, aí é que a gente assume teologicamente as razões, né? A criança está fora da família, ela tem direito, porque é meio de graça, porque ela pega da família, e daí agora, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu me lembro que a gente discutia aqui com as crianças, né? Ensinava para eles. A gente tinha até alguns pastores que começaram servindo a ceia primeiro para as crianças, só para as crianças lá embaixo, para explicar melhor, para fazer os passos direitinho, né? Para as crianças entenderem. Até que a gente chegou na música, né? Que a gente acabou fazendo, escrevendo lá, eu escrevi com as crianças, né? As frases, e depois trabalhei a melodia, para a gente poder cantar com as crianças cada vez que era dia de ceia. Então, para a criançada lembrar direitinho o que era a Santa Ceia, por que a gente estava fazendo, e o compromisso que a gente tinha depois. Né? Então, né, nessa música até a gente coloca bem direitinho assim, os passos para a criançadinha lembrar bem. E a outra coisa que eu disse, só para fazer analista, a gente vê o que é depois que a ceia é importante para nós na vida. Não é? Então, a chamada é geral. Isso é o embriano, né? E isso é um dos grandes benefícios dos professores do Wesley, quando ele diz para todo mundo, vamos lá, mulheres, crianças, adultos, né? Aqui na superior da religião. E tem também, justamente, outra vez reforçando o que a pastora falou hoje no sermão, não é? Eu e a minha casa, né? No Novo Testamento a gente lê muito isso, não é? A conversão acontecia da pessoa e a pessoa assumia a responsabilidade pela sua casa, por todas as pessoas que estavam lá. Evidentemente, crianças também, não é? Agora, em todo momento, resta a nós a responsabilidade de disciplinar, de estar sempre lembrando. Ceia memorial, gente. A gente tem que lembrar de tudo que aquilo significa, né? Eu confesso para vocês que o jeito que a gente está optando por fazer aqui, agora, nesse tempo de pandemia, né? É um jeito que, para mim, cada vez que eu tomo a Santa Ceia fica mais difícil. Porque falta tanto daquele ritual, não é? Aquela sensação, eu não consegui ainda desenvolver na minha espiritualidade uma relação espiritual com aquela coisinha de plástico que a gente fica com medo de derrubar no chão, e geralmente derruba e tudo aquilo, não é? Eu anseio muito para que a gente logo volte àquela simbologia de poder a gente pegar um pão na mão e a gente tirar um pedaço único, aquela simbologia tão bonita que a gente faz às vezes, né? Mas mesmo um pão cortadinho, né? O meu sogro é que era responsável por preparar a ceia na igreja lá em São Carlos, né? E algumas vezes a gente ia junto com ele, logo cedinho, então, para preparar. E a gente lembra, eu me lembro muito claramente, né, de todo o ritual que ele desenvolvia no preparar, no cortar o pão direitinho, no fazer, não é? Quer dizer, aquilo começa dali o ritual da ceia, do memorial, de lembrar o que Jesus significa para nós. É a nossa vinculação mais forte com Jesus, né? Com a segunda pessoa da Trindade, tudo aquilo que a gente já falou em outras lições. O desenvolvimento desse relacionamento com Jesus, ele acontece principalmente na ceia. E a gente precisa cultivar isso, cultivar nas crianças que estiverem por perto da gente, ensiná-los direitinho, para eles saberem, né? Para eles entenderem. É a nossa responsabilidade. A gente percebe que as crianças mais velhas um pouquinho já sabem direitinho, né? Já tem aquele respeito, né? Tem aquela consciência de que aquela é uma coisa importante para a igreja, né? E isso a gente precisa desenvolver sempre, né? Vamos lembrar outra vez que um dos papéis do meio de graça é despertar a nossa alma para aquilo. A gente está meio amolecido, a gente chega meio de repente na igreja, né, com pressa, teve problema para estacionar o carro, enfim, essas coisas, e a gente tem que despertar a alma. E o sacramento serve para isso também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha que eu tinha anotado aqui de ênfase para colocar. Quem decide, e depois... Condição para participar, a gente já falou. O que é essencial no ritual. A gente tem o ritual completo impresso no final dos nossos inários mais antigos. Eu não sei se o inário mais novo ainda tem, mas, né, a gente tem ali. Lembra-se que tem várias orações, né? Tentando acelerar um pouquinho hoje em dia, geralmente o pastor faz só uma daquelas orações
que é a de consagração, que essa não dá para deixar, né? De consagração. Mas a gente tem humilde acesso, a gente tem de louvor e gratidão, depois a gente tem a de consagração dos elementos, né? São 3 orações que a gente tem no ritual. E ele é importante porque senão o pão é só pão e o vinho é só vinho, e o suco é só, né? O pãozinho e o suquinho. Vai dar um pouquinho, só rapidinho. Eu sou contra esse negócio de suco. Um dia eu perguntei para o pastor, porque tem pastores que falavam suco. Um dia eu perguntei, eu falei, gente, mas na Bíblia não fala suco. Na Bíblia é o vinho, lógico que a gente não vai escrever vinho da igreja. Mas então, desculpa, só para falar isso, sabe? É o vinho que está na igreja, na Bíblia, é o vinho que está. É a fruto da videira. Isso, o fruto da videira. Mas é claro, mais, sabe? Então, desculpa, só. Eu acho que tem 2 questões aí. Exato, a palavra tem poder, exatamente. Mas o correto seria realmente a gente substituir nos nossos rituais por fruto da videira. Que é, porque a videira, gente, quando é que aparece primeiro a referência à videira como símbolo? Jesus desenvolve aquela comparação tão bonita, não é? Que a gente é parte da videira, que é Deus, e que ele cultiva até os frutos, nós estamos unidos, portanto, é uma simbologia linda, né? Oi? Isso, tudo aquilo, não é? Todo esse cultivo, esse cuidado de Deus em nos criar e estabelecer essa ligação conosco. Então, a videira tem toda essa simbologia, né? Trazer, outra vez, né? Se a gente, ao invés de vinho ou de suco, falasse fruto da videira, seria outra vez aflorar a memória, né? A memória de mais uma coisa que Jesus falou. Mas, sabe, são coisas que as traduções vão mudando, vão acrescentando. Na igreja metodista na Alemanha, se servia por muito tempo vinho mesmo, né? As traduções são diferentes lá, vinho faz parte da... Não há essa preocupação com álcool, né? E havia, então, era vinho mesmo, né, que se servia. Lá também, o comum é um cálice único, vai servindo, vai virando, um cálice grande, né? Vai virando, cada um vai tomando, então, numa beiradinha, e depois o pastor, quando deu a beiradinha, ele limpa, e aí começa de novo, né? Vai assim, e são círculos pequenos, né? Vai chamando pessoas, mais ou menos 10, famílias, né? Chama família lá, junta aqui e faz, daí volta e chama outro e tal. Mas depois, então, mesmo lá hoje, se serve suco em conhecimento ao fato de que as pessoas viciadas, né, com dependência no álcool, se tomarem um gole, pode ser, né, pode desencadear outra vez. Então, aí se substitui hoje, que eu saiba, na Alemanha, pelo menos, se serve também, em todas as igrejas, se serve suco, né? Agora, como eu digo, seria bem melhor se a gente substituísse simplesmente por fruto da videira, né? Ficaria mais bonito, além de tudo, mais elegante, talvez, né? Mas, isso não. Exatamente. Não tem problema dele, tá? Não, mas também tem uma outra coisa aqui. A tradução. O vinho da época. A tradução. Não é o vinho que nós conhecemos. Isso. O vinho da época é o suco de uva bem apurado. Então, também não tinha nem álcool. Esses processos de... Isso. A gente tem ainda na pastoral alguns outros detalhezinhos, que eu não sei se é o caso da gente lembrar, não é? Que sobre a celebração da ceia nas visitas pastorais a doentes, não é? Porque aí você mantém a unidade da igreja, né? Mesmo com aquela pessoa que está sendo visitada, e os pastores é que fazem isso porque a consagração dos elementos cabe ao ministro. Isso também, então, vem da gente hoje celebrar a ceia uma vez por mês e não todos os domingos, né? É uma herança histórica de quando os missionários eram poucos para visitar as igrejas, então só quando o missionário visitava que tinha Santa Ceia. Então, né, a igreja foi se acostumando que tinha culto que não tinha ceia, tinha culto que tinha ceia, porque o pastor estava lá para celebrar. E aí, então, hoje a gente ficou com essa média aí de uma vez por mês, que acaba sendo mais ou menos isso em todas as igrejas, né? Mas tem essa herança.
quando os pastores não podem fazer a visita ao doente para levar a ceia, membros da igreja podem levar, mas os pastores consagram primeiro junto com aquele membro da igreja, e daí, então, o membro da igreja pode ir levar. Tá? É assim que funciona. Tá escrito. Eu também não me lembrava direito dessa história. Eu sempre converso isso. O meu marido tem uma tia que é católica, e ela é daquela ordem que leva a comunhão para os doentes, né? E ela fala para mim isso, não, passei lá no padre, o padre consagrou, daí eu fui fazer hoje a minha visita para levar para os doentes. Agora, que a gente né? não pode confundir isso com a questão teológica da transubstanciação. Exatamente. Isso, vamos lá também. Então, na Igreja Católica, teologicamente, o pastor faz, porque ao fazer, ele transforma os elementos pelo poder de Deus, e aí ele vira corpo de Jesus mesmo. Por isso a ideia de que nós se segura as nossas consagradas, se guarda lá no refeitório, cada dia, bonitinho, consagradas, porque elas são, vamos dizer assim, elas são efetivamente transformadas no corpo e no sangue. Para nós, não é assim, nós temos consubstanciação para nós protestantes. A ideia de que os elementos se tornam corpo e sangue de Jesus pela nossa fé. Né? E a ação do pastor é uma ação que, efetivamente, ela dá, vamos dizer assim, pobreza do lado, ela dá força do lado. Mas o que transforma é a nossa fé. Então, quando nós tomamos o pão, não tomamos vinho, é pela nossa fé que isso se torna corpo. Por isso que vocês não podem comer e o pastor não ficava bravo. Porque como vocês não tinham a fé, vocês não estavam brincando com o corpo de Cristo. Sendo que no catolicismo seria não poderia, não tinha disponível. Né? Então, mas, gente, olha, o que é isso daqui? Isso aqui é um sinal, não é? É um pedaço de metal, pode ser simplesmente um pedaço de metal. Mas não, para mim, isso significa outra coisa. Não é isso? Eu que dou esse sentido. Uma outra pessoa que pegar isso daqui e falar, isso aqui, vamos ver quanto vale. Não é? É só um pedaço de metal. Tá certo? É a mesma coisa, não é? É um pedaço de pão ou é, para mim, toda a memória do que Cristo fez na minha vida. Não é? Isso tem que ficar claro também. É uma diferença importante que a gente tem que lembrar e, às vezes, até explicar para outras pessoas, né? Temos mais algumas coisas. Tem alguns textos. No Expositor Cristão saiu uma vez um texto de bom, enfim, coletados de vários documentos lá. Então, um pastor fez uma coletânea de várias perguntinhas dessas, assim, sabe? Pode, por que é isso? Por que é aquilo, né? E daí, então, eu posso mandar esse texto para vocês no grupo lá, que daí dá para a gente também ver, de repente, alguma daquelas dúvidas que a gente possa ter, tá? Isso é bem interessante também. Então, por exemplo, tá? Tem assim, olha, por que se existe o exame de consciência, não é? Eu, às vezes, não me sinto no direito de tomar ceia porque eu briguei com alguém. Isso, então. Chama para tomar, alguns ficam no lugar, daí ele já olha, então, a nova tendência de ficar julgando, nossa, não foi, deve estar com algum problema, não é? Exatamente. Meu avô, eu lembro dele que algumas vezes que tinha Santa Ceia, ele não queria tomar. Ele estava com o filho, que tomar com Então, é que a gente não tem muito costume de respeitar essa intimidade, né? Na igreja a gente acha que tem a liberdade de ficar julgando as pessoas. Vejam só que incrível, né? A gente acha isso. Aí tem uma outra pergunta assim, né? Eu visito outra igreja, e daí na hora da Santa Ceia, eu vou ou não vou? Tem uma pergunta assim, né? Eu sei que a minha irmã está em pecado e ela continua participando da ceia. O que eu devo fazer? Né? Então, tem na nossa... Não, gente, olha, mesmo assim, o Paulo, né, o apóstolo Paulo, em uma das cartas, ele orienta o que tem que fazer. Não é? Você tem que ir em separado, em particular, conversar com a pessoa sobre o que ela está fazendo. Não é?
E aí tentar orientar e ajudar. Se você realmente tem certeza de que está vendo algum problema e ela está, né? Enfim. Sobre as crianças, né? Então tem essa pergunta também. E depois tem a pergunta, eu posso levar a Santa Ceia para alguém que está em casa, doente, não pôde vir hoje, coisa desse tipo, então, que nós já esclarecemos, né? E depois tem uma pergunta também sobre já teve alguma celebração em que se usa outros elementos além do pão e do vinho, né? Usa outras coisas e tal. E daí, então, na orientação dos bispos, a orientação é de que os elementos da ceia são pão e o suco ou o vinho, tá? Você pode fazer outras celebrações com outros elementos, né? Você faz a festa do amor, que é a água e o pão, não é? A Páscoa judaica, que então você tem todos aqueles elementos, não é isso? Mas a ceia do Senhor é o pão e o fruto da videira, né? Com que frequência você deve frequentar? Então, a gente já conversou sobre isso. E outras pessoas distribuindo os elementos, né? Não só os pastores distribuindo, são os pastores que consagram isso. Mas daí o convite para leigos, às vezes até criança, não é? Para ajudar na distribuição dos elementos. E aí, então, isso também está previsto como uma coisa possível dentro do cerimonial, o pastor pode fazer isso, desde que haja um preparo, um convite anterior à pessoa. Eu me lembro muito que uma vez o pastor convidou a Zenaide para ajudar a distribuir a ceia, e ela falou, não, pastor, eu estou com a blusa cavada hoje, eu não vou lá na frente. Para ela, isso era um impedimento, e ela achou que não devia fazer. Isso, não estava de acordo. Então, a gente tem que preparar antes, tem que avisar antes a pessoa, para ela também se preparar. Não é? É uma coisa diferente eu chegar na igreja e, de repente, ser convidada para ir lá na frente distribuir, ou ser, não é, preparada antes pelo pastor e por Deus mesmo, né? A gente vem com outro espírito, né? Bom, temos muitas coisas aí, dúvidas e tudo isso, mas, enfim, essas são algumas que estavam levantadas aqui. Passei da hora, mas passei feio, né? Não tem como, esse assunto não tinha jeito mesmo, né? É isso mesmo. Acabamos ficando mais tempo. Eu não sei se dá tempo ainda da gente, uma dessas, abrir para discussões. Luciana, lá, Ivonete, se ela tem alguma coisa, Tá bom, obrigada, Ellen. Tchau. Se a Luciana lá, Ivonete, tem alguma coisinha, Não? Ivonete não, Luciana também. Sim, então tá bom. Vamos pedir a Deus, então, que nos arremate, né, nessa aula com tantas coisas que a gente ficou discutindo, né? Obrigada, Senhor, pela fé que temos, que Tu acrescentas em nós a sabedoria, o entendimento, a compreensão e a sensibilidade de fé. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos orientes também nas nossas responsabilidades como igreja, diante dos sacramentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, pessoal. Oi? Elas não enxergam, né? Não estão enxergando, não. Estavam ouvindo. E foi bom também. Gente, tchau. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada pela aula. Pode,